Bom dia, mundo de Oz. Tudo bem, galera? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, talvez ele não fique tão bom, porque, assim, eu não consigo gravar vídeo olhando pra mim, gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Aí eu fico assim, ó, me arrumando. Fico agoniada com esses cabelos brancos. Fico me arrumando, ainda mais agora que eu acordei. Agora em pouco, né? Agora são 7h47 da manhã. E eu estou aqui, gente. Eu não consegui nem dormir direito, sabe? Ontem teve aula de política e economia aqui em casa, né? Eu tenho feito algumas postagens aí falando que dessas aulas, né, que tá acontecendo aqui. E muito bom, ontem nós falamos sobre a importância dos serviços, né, público, né, e privados, né, pro nosso país aí. Qual que é a importância, né? E passei a noite pensando em diversas coisas, de uma maneira ou de outra, essas conversas que acontecem, essas reflexões, fazem justamente isso, né? É um alimento ali, plantado na nossa mente, e aí vai girando ali as engrenagens, e aí a gente começa a pensar sobre, né? E eu quero deixar um questionamento para vocês aqui. Eu vou responder ao longo aí do vídeo, mas eu quero que vocês levem para a vida, se possível, esse questionamento. Que valor que tem uma moeda de ouro no fundo do oceano? É para se pensar, né? Galera, quando eu estudava lá no ensino fundamental, e eu era péssima aluna, viu? Pessoal aí que vai assistir aí, que estudou comigo, sabe? Eu não era boa aluna, gente. Não é nem que eu não era boa aluna, eu não me enquadrava naquele modelo de educação. Teve um episódio até, não sei se tem uma amiga minha aí no Face aí que talvez ela venha lembrar desse episódio. Eu mandei um bilhete pra ela falando que a professora era medíocre, menina, acredita? Tava acho que na 3ª série. Nossa, essa professora quase me mata. Nunca mais na vida eu consegui seguir a 3ª série em paz depois desse dia. E eu nem sabia o que era medíocre naquele dia. Mas hoje, analisando o comportamento dela, realmente, ela não era medíocre. Na verdade, ela era muito, muito abaixo da média. Mas, enfim, ela não entendia, né, a maneira como que cada pessoa aprende de um jeito, né? Enfim. Pena, né? Pena. Então, ontem nós falamos muito sobre serviços públicos, e quando falamos de serviços públicos, nós falamos sempre da educação. E aí algumas pessoas acreditam que a educação pode mudar de fato uma sociedade, pode mudar um mundo, tal. E eu acredito também, mas em partes, porque não é só a educação que vai fazer isso. Nós temos que fazer o quê? Arregaçar as nossas mangas. Tudo é ação, né? Como eu falei ontem, nós tivemos aqui uma aula que gerou uma reflexão. Refletir, um verbo, né? Que indica o quê? Ação. Então eu vou fazer uma reflexão, vou pensar sobre aquilo. E aí, depois disso, tem que gerar uma ação, né? O que eu faço depois que eu refletir? Eu faço o quê? Eu tenho que agir, né? E nós vivemos, a nossa sociedade se acostumou, adotou aí um comportamento de receber tudo mastigado. Por exemplo, como eu falei, né, eu ia falar da escola e eu mudei. E eu não vou editar esse vídeo porque eu sou péssima nisso, gente. Quando eu estudava lá, tinha lá, por exemplo, uma prova de história. Era lá transmitido um conteúdo que a gente registrava no caderno. E aí, no dia da prova, nós tínhamos tinha lá as perguntas e a gente tinha que responder de maneira pessoal, né? Tinha que ser com as minhas palavras. A gente ia lá e escrevia o que a gente acreditava. Tinha muito produção de texto. E hoje tem pouquíssimo isso. A minha filha, Ana Júlia, tá no 5º ano. Ela estuda numa escola do estado. E ela tem algumas provinhas, né, que vem pra ela, né, de tempos em tempos.
E é de alternativa. Inclusive na pandemia ela fez muita prova na plataforma CAED. Quem estuda aí no estado vai saber. E assim, questionamento, tem lá uma pergunta. Qual que é essa forma geométrica? Um exemplo. Aí tem lá opção A, um quadrado, opção B, um retângulo, opção C, uma esfera, um círculo e aí por diante. Gente, isso não faz a gente se questionar. Não faz a gente se questionar. Isso faz a criança e nós também adultos irmos lá e colocar. Vai estar bem óbvia às vezes a pergunta, né, a resposta. Então a gente não exercita o nosso cérebro, não exercita a criatividade, né? E eu acredito que a educação pode sim transformar o mundo, desde que ela venha acompanhado desse pensamento crítico, que inclusive é um dos objetivos da educação, que o ser humano ele se torne autônomo, que ele tenha autonomia para pensar por si só. E hoje não acontece. Nós ouvimos uma informação no jornal e às vezes nós ficamos indignados com aquela situação, porém nós não fazemos nada. Nós só recebemos aquela carga de revolta e guardamos pra gente, não fazemos nada. Eu escuto uma notícia de que algo não vai bem na minha sociedade, eu guardo pra mim e vou colocar o meu feijão no fogo. Como se nada tivesse acontecido. Quantas questões tem na nossa sociedade hoje que nós fechamos os olhos. Tipo, não tem nada a ver comigo. Se não tá acontecendo comigo, não tá. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso, quando aconteceu o desaparecimento dos Yanomamis, né? Daqueles índios, né? Os Yanomamis, daquele povo indígena. E, sabe, não surte efeito. As pessoas... Não é comigo, então eu não tenho que me posicionar, eu não tenho que refletir, eu não tenho que questionar, infelizmente. E assim, olha, gente, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas que movem o mundo. E eu vou deixar para vocês aqui hoje 3 palavrinhas fundamental, que é por quê, para quem e por quê. Se eu vou ali no posto de saúde, por exemplo, marcar uma consulta e não tem vaga, eu tenho que me perguntar por quê? Por que não tem vaga? Eu tenho que receber uma resposta para isso. Se não tem vaga para mim, para quem que tá tendo? Entendeu? A gente tem que fazer esse exercício, esses questionamentos. Se eu vou no supermercado comprar 1 litro de leite, como vou falar do leite, porque tá nas alturas aí o preço, eu vou me questionar, nossa, mas o leite tá esse absurdo. Por quê? Por causa de quem que tá esse absurdo? Vamos levantar esses questionamentos. E isso, gente, você não precisa ser uma pessoa formada em algum curso acadêmico para você fazer esses questionamentos. Lembra lá na infância? Lá na infância tem a fase do porquê. As crianças querem saber o porquê de tudo. Mãe, por quê? Por que mosquito chora, por exemplo? Porque uma vez meu filho pequenininho falou, mãe, cavalo fuma. Porque saía fumacinha da boca do cavalo no frio. Olha que coisa linda. E a gente faz o que quando isso acontece? A gente poda. Eu não sei. A gente não pesquisa, a gente não instiga. Então, sabe, eu gostaria de provocar realmente vocês nesse dia a se questionar. Se eu tô recebendo um salário e esse salário não tá suprindo as necessidades que eu tenho, por que não tá suprindo? Por causa de quem? Se não tá suprindo as minhas, tá suprindo a de quem? Que dinheiro tem? Se eu vou, por exemplo, na biblioteca de Osasco, tá fechada a biblioteca de Osasco. Ah, Cris, mas ninguém usa a biblioteca hoje. Hello, todo mundo usa a internet. Imprime o trabalho prontinho. Na minha época não era assim. Nós se deslocávamos daqui até o centro, pegávamos um livro, a gente lia aquele livro, fazia um resumo, escrevia aquilo ali. Eu não tô dizendo, gente, que precisa ser assim hoje, né? Muda
se as épocas mudam, se as formas de se fazer as coisas, mas eu quero dizer para vocês hoje, realmente criem o hábito de se questionar sobre tudo, sabe? Nós incorporamos na nossa vida alguns hábitos e a gente vai fazendo no automático, sem pensar. Eu escovo os dentes todo dia com a mesma mão, eu pintio com a mesma mão o cabelo, eu limpo a casa da mesma forma, eu vou educando os meus filhos, se eu tenho 1, 2 ou 3, eu vou educando da mesma maneira, sem parar às vezes para refletir se aquilo ainda cabe na minha vida, né? Tinha uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás de uma moça, uma historinha de internet, assim, sabe, gente? Eu tô falando de uma moça porque a gente vai escutando da boca de várias pessoas, né? Que era assim: a mãe, a garota, né? Ela, toda vez que ela ia fazer o pernil de Natal, ela cortava as 2 pontas do pernil e ponhava pra assar. E aí um dia, o esposo dela perguntou: fulana, por que você corta as pontas do pernil pra assar toda vez? E aí ela falou assim: eu não sei. Eu faço isso porque a minha mãe fazia assim. E aí ela foi perguntar pra mãe: mãe, por que a senhora corta as 2 pontas do pernil quando a senhora vai assar o pernil? Ela: então, quem fazia assim era a minha mãe. Nossa, então vamos lá perguntar pra avó por que a avó fazia assim. E aí quando chegaram na avó e perguntaram: vó, por que a senhora corta as 2 pontas do pernil pra assar? E a avó respondeu: porque a minha forma é pequena. Sabe que interessante, gente? Então eu vou te responder agora. Uma moeda de ouro no fundo do oceano, ela não tem valor nenhum. Ela não serve para nada. E essa moeda de ouro, a gente pode comparar a nossa vida. Se eu faço as coisas sempre da mesma maneira, eu levanto de manhã, eu saio para trabalhar, eu volto, eu trago dinheiro e eu não faço uma reflexão sobre os meus atos, eu tô vivendo uma vida no automático, entendeu? Eu tenho que me questionar, sabe? O porquê das coisas, por que eu faço as coisas dessa maneira. Aí você pode falar: tá, então, já que você tá falando sobre isso, por que você tá fazendo esse vídeo? Teve pessoas que me perguntaram, tipo, e aí, você vai se candidatar? Tá falando muito de política? Tá dando curso de política? Gente, eu não sou filiada a partido nenhum. Não sou. Não vou dizer que quem sabe um dia eu não venha a me candidatar. Nada é impossível. Política, nós somos seres políticos. É necessário se fazer política. Porque se eu não faço política, o que vai acontecer? Eu vou ter que, tudo que eu quiser conseguir, eu vou ter que tomar força. Igual antigamente, lá na época das cavernas. Então a política é necessária. Precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos aprender a lidar com os nossos governantes. Precisamos falar sobre isso. Tudo que a gente foca cresce. Vamos falar sobre isso. É por isso que eu tô falando sobre isso. Entende? Aí por que você tá gravando esse vídeo então? Porque eu me indigno com as situações que acontecem na nossa sociedade. Eu fico indignada quando a minha mãe desce toda semana no posto de saúde para marcar uma consulta e a agenda nunca tá aberta. E quando a agenda abre, acaba rapidamente as vagas. Por que que acontece isso? Por quê? Se não tem vaga para mim, para quem que tem? Para quem é que tem dessas vagas? Quem é que vai me dar essa resposta? Ah, tá. E para quem que você tá gravando esse vídeo? Para todos aqueles que se identificam. A minha mãe não é a única pessoa que passa por isso. Tem várias pessoas. A gente conversa quando a gente tá na fila do supermercado, quando a gente tá no ônibus,
quando a gente vai para a igreja, a gente conversa e a gente vê que o meu problema é o mesmo do vizinho, é o mesmo da pessoa que mora na rua de baixo, na rua de trás, que mora na minha cidade, que mora na outra cidade, é o mesmo problema, né? E pra quê? Pra quê, gente, que você tá... Pra que você tá gravando esse vídeo? Pra gerar essa reflexão, esse pensar sobre. Não quero te convencer que o que eu falo tá certo, mas eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha para que você venha pensar se faz sentido isso para você. Por quê? Por que as coisas acontecem? Gente, o posto de saúde é nosso. Sai do nosso bolso a manutenção daquele espaço. A escola pública é nossa. Essa creche que tem aqui em cima, se não tem aula, por que não tem? Agora mesmo vai entrar de férias, você tem que levar lá uma declaração que você trabalha para você tirar o seu filho, para você deixar o seu filho lá. Só que tem gente que não trabalha, mas está procurando trabalho. Às vezes ela não tem uma declaração. Às vezes ela faz geladinho para vender, faz marmitex para vender. Como que ela vai fazer isso, essa declaração? Você entendeu? Gente, e outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Você que tem um mínimo de conhecimento de alguma coisa, ajuda as pessoas. Sabe, se você sabe que o direito da pessoa está desrespeitado, dá um toque para ela, fala, amiga, seu direito está sendo desrespeitado, faz isso ou faz aquilo. Quando se trata de criança, principalmente, o que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente? De quem é dever de cuidar da criança? Está escrito lá claramente, é de todos. É de todos. Então, se a gente vê uma criança, não é só o pai e a mãe que tem dever de cuidar, é todos. Se você está vendo que ela está sendo negligenciada, se você está vendo que ela não consegue passar no médico, que ela não tem acesso à educação gratuita e de qualidade, é um dever seu também denunciar. É um dever seu também zelar. A gente precisa trazer pra gente esse senso de pertencimento. E esse senso de pertencimento só vai acontecer quando eu entender que é meu. Eu moro na rua de cima do posto de saúde. Tenho muito mais possibilidade de ir lá várias vezes do que alguém que mora lá no fim de São Bernardo, por exemplo. Na era da tecnologia, gente, por que não tem um aplicativo onde a gente pode agendar uma consulta? Uma coisa tão simples. Crianças desenvolvem aplicativo hoje. Se você for numa escola particular, tem curso disso. Por que não faz isso? Por quê? São questionamentos necessários. Galera, eu passei aqui só para dar esse recadinho, só para fazer essa reflexão com vocês. Ótimo dia, fiquem com Deus. Beijo.